Glória a Jesus. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nós vamos meditar agora na palavra de Deus. E o tema da nossa mensagem é o Ruá, ou seja, o sopro de Deus na sua vida. O sopro de Deus na nossa vida. E nós precisamos ter essa consciência plena daquilo que é o sopro de Deus, aquilo que é o agir de Deus na nossa vida. E eu convido os irmãos a estarem com as suas Bíblias abertas. Nós vamos ler um texto no Antigo Testamento e um texto no Novo Testamento. Os irmãos vão abrir no livro do profeta Joel, no Antigo Testamento, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 12 ao verso 18. Livro do profeta Joel, capítulo 2, do verso 12 ao verso 18. Depois os irmãos irão abrir na carta de Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 4, verso 8. Epístola de Tiago, capítulo 4, verso 8. Primeiro nós leremos em Joel, capítulo 2, do verso 12 ao verso 18. E depois nós vamos para a Epístola de Tiago, apóstolo Tiago, capítulo 4, verso 8. Nos diz assim a palavra de Deus em Joel capítulo 2, verso 12 em diante. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará, e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, em oferta de manjar e libação, para o Senhor vosso Deus. Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre as nações e os povos, onde está o seu Deus? Para o maior entendimento da palavra, nós vamos agora para a Epístola de Tiago, capítulo 4, verso 8. Nos diz assim, verso 8 em diante: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração, senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Nós vamos fazer uma breve oração ao Senhor. Eterno Deus, eis aqui a Tua santa palavra.
E o nosso desejo nesta hora é ouvir a voz do Teu Espírito Santo. Que o Senhor venha agora revelar a Tua palavra, falando de uma forma especial ao nosso coração. Que o nosso coração possa estar agora como uma terra boa, para poder ouvir a Tua voz e assim frutificar em nome de Jesus. Nós oramos. Amém. E graças a Deus. Muito bem. Meus irmãos, nós lemos parte do capítulo do livro de Joel, do profeta Joel, e lemos alguns versículos da epístola de Tiago, para que nós possamos entender o ambiente que nós estamos vivendo e qual é a vontade, o plano de Deus para as nossas vidas. Os irmãos bem sabem que existe um projeto de vida para o homem, para a humanidade. E Deus, Ele não fez a obra criadora dele. Nós estamos falando de nós, os homens. O Senhor não fez o homem para morrer, mas o Senhor fez o homem para viver eternamente. Tanto que dentro de nós existe algo que é eterno e que veio de Deus, que se chama alma. E essa alma, que é parte de Deus, gerada por Deus, ela não morre, ela é eterna. E por isso, Senhor, a palavra diz que Jesus ele veio salvar o homem da condenação. Por que o homem da condenação? Da alma, que é eterna. E o homem escolhe ou a eternidade com Deus ou a eternidade sem Deus. O homem escolhe. Se não fora desta forma, não fazia sentido algum o Deus Todo-Poderoso ter se encarnado como Filho de Deus, encarnado, Verbo vivo, para morrer por nós na cruz do Calvário. Mas por causa dessa natureza que temos dentro de nós, que é parte de Deus, a alma, o Senhor, Ele fez esse projeto de vida, de salvação, para que a alma pudesse se achegar ao seu Criador e encontrasse nele vida, e vida em abundância, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Como nós sabemos que o desejo de Deus é vida, e a essência de Deus é vida, Deus é vida, nós podemos perceber isso logo no início, no Gênesis. Quando Deus chegou aqui, a palavra diz que o ruar de Deus, o Espírito de Deus, pairava sobre a face do abismo, das águas. E o Senhor disse: haja luz, e houve luz. Muito bem. Então nós já começamos a perceber que a natureza de Deus é dar vida. A natureza de Deus é dar vida. Deus é vida. Assim como parte da natureza de Deus é amor. O homem sente amor, mas a palavra fala que Deus, Ele é o próprio amor. Deus é amor. Então Deus, Ele é. E o verbo ser está na pessoa do Senhor Jesus, que estava desde o princípio. Jesus estava presente. Quando nós falamos do ruar de Deus, nós estamos falando exatamente desse poder de Deus, de criar, de operar na vida do homem. Não estamos falando de Shekinah, porque Shekinah é a glória de Deus, é a presença de Deus. E fazendo um parênteses aqui, o homem ele não suporta, dependendo da intensidade da presença de Deus, o homem ele não suporta. Então Deus ele demonstra para nós parte da sua presença, através da ação hoje do Espírito Santo. Mas no início,
de toda a criação, estava ali o ruá de Deus, a manifestação do poder de Deus. E quando o Senhor criou todas as coisas, a palavra diz que Deus, Ele fez o homem do pó da terra. Então Deus começou a criar, a moldar o homem do barro. E quando o homem ele estava pronto ali, aquele boneco, né? A palavra diz que Deus soprou nele o ruá. O ruá que trouxe à existência tudo. O homem então ele prova o ruá de Deus naquele momento. Quando Deus sopra sobre as narinas de Adão. Adão então ele respira o ruá de Deus. Ele respira o sopro de Deus. Então a palavra ruá em hebraico, na sua etimologia, o conceito real da palavra ruá em hebraico significa o sopro de Deus, ou o hálito de Deus. Meus irmãos, dentro de mim e dentro de você existe o hálito de Deus, existe o sopro de Deus. Se nós estamos vivos e podemos desfrutar toda a obra criadora de Deus, e se você nasceu de novo em Cristo Jesus e pode desfrutar da obra redentora de Jesus, então você pode desfrutar do ruá de Deus. Só que o ruá de Deus, ele vai muito além da vida terrena, da vida neste mundo, daquilo que o homem conhece. Nós temos o ruá de Deus, porque estamos vivos, então nós temos o sopro de Deus. Mas nós precisamos dessa intensidade desse sopro, de uma proporção maior, de forma que nós possamos estar ligados a Deus. E aí entra então aquilo que nós chamamos de avivamento. Meus irmãos, o avivamento é uma renovação, é um ânimo espiritual, um renovo, uma força maior. Se nós trouxermos isso para o nosso lado espiritual, o avivamento é o momento em que nós passamos a odiar completamente o pecado e passamos a amar a palavra de Deus. Avivamento é quando nós queremos morrer para o mundo, quando nós queremos deixar o mundo, deixar o pecado, odiar realmente o pecado e amar a palavra, nos voltar para a palavra e viver a palavra, ser apaixonados por essa palavra, viver essa palavra de forma extraordinária, como se essa palavra fosse parte de nós. Para os nossos dias, avivamento é isso. Quando nós falamos de avivamento, nós não podemos deixar de lado a palavra reforma. Aquilo que nós entendemos sobre o que aconteceu no século XVI com respeito à reforma protestante, e nós somos frutos dessa reforma, do qual foi um avivamento da parte de Deus também naquele momento. Então nós não podemos desconectar essa palavra, avivamento e reforma. Essas palavras se coincidem, porque não existe reforma sem um avivamento, sem o ruá de Deus, sem uma operação poderosa do Espírito Santo. Não tem como. Então, o ruá de Deus e a reforma estão completamente ligados. Muito bem. Através dessa introdução, nós podemos então perceber que ao longo da história do homem, da história da humanidade, o homem
sempre se afastou de Deus. E quando o homem se afasta de Deus, o Senhor, através da sua misericórdia, do seu amor, da sua bondade, da sua longanimidade, do seu poder que nós não podemos mensurar, Ele então cria formas de trazer o homem de volta para a sua presença. E quando o homem ele se volta para a presença de Deus, é exatamente o avivamento. O homem que conheceu um dia os preceitos de Deus e se afastou, então ele precisa de uma reforma. O que é a reforma? A palavra correta para poder conceituar reforma. Reforma é você dar forma original, aquilo que um dia teve forma, mas com o passar do tempo perdeu suas características, perdeu a sua forma. Então teve que haver uma reforma para que aquilo que um dia teve uma forma original volte a ter uma originalidade. Então por isso que nós não temos como desligar a palavra avivamento da reforma, porque as duas caminham juntos. Então tanto o avivamento quanto a reforma sempre aconteceu, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Ora, vamos lá para o início. Nós falamos de Joel, mas só um exemplo para os irmãos aqui. Noé, quando o Senhor anuncia Noé o dilúvio, o Senhor diz para Noé: Noé, olha, o fim de toda a carne é chegado. O cheiro da maldade, da imoralidade, do pecado do homem chegou diante de mim. E o Senhor, a palavra diz que ele se arrependeu de ter feito o homem. Então o Senhor decretou um juízo, o dilúvio. Mas havia ali uma família. Quando o Senhor anunciou isso, essa família voltou-se para a palavra que Deus disse. E então, houve-se então ali uma reforma naquele momento, através de Noé. Porque houve um juízo que pegou a todos, mas posteriormente a casa de Noé foi preservada e iniciou-se ali um avivamento, um novo momento da parte de Deus. Então foi uma ação do ruá de Deus naquela hora. O texto que nós lemos em Joel fala de um juízo em que Deus ele decretou sobre o povo de Israel. Tocai a buzina, foi a voz do profeta que nós lemos aqui. Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz. Estou no capítulo 2, verso 1. No monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Dia de trevas e de tristezas, dia de nuvens, de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes. Ainda assim agora, estou no verso 12, ainda assim agora, mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Veja só, havia um juízo de Deus sobre o povo de Israel. Como estava o ambiente em Israel naquele momento? O povo tinha se afastado da palavra. O povo tinha se afastado dos preceitos de Deus. E havia então um juízo de Deus para o povo de Israel. E o Senhor usa o profeta Joel para anunciar a sentença que estava sobre o povo. Mas da mesma forma que o Senhor anunciou a sentença, o Senhor usou o profeta para dizer a eles: existe uma forma para que eles possam ser avivados. Existe uma solução para esse povo. É aqui que nós precisamos entender qual é essa solução. Eu quero dizer aos irmãos uma coisa muito importante. Nesse mesmo capítulo, no verso 28, quando o povo se arrependeu e orou ao Senhor, o Senhor disse assim: logo após o arrependimento do povo, o Senhor fez uma promessa. E qual foi a promessa? Quando eles se arrependeram, oraram a Deus e se humilharam perante o Senhor, o Senhor fez uma promessa ao povo de Israel.
E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Veja só, esse é o contexto bíblico da palavra de Deus. Eu não posso pegar esse contexto bíblico e julgar para os dias de hoje, para poder manipular a mente de ninguém. Esse era o contexto. O povo tinha se afastado da palavra. O povo deixou de amar a palavra. E veio então uma sentença sobre o povo, uma sentença de morte. Eu disse: olha, Israel, por vocês ter desatado comigo o compromisso e ter saído da minha lei, da minha presença, então o ruá de Deus já não havia mais, não estava mais presente o Espírito de Deus, o sopro de Deus na vida deles. Então o que havia ali é o que há hoje para o mundo, para nós também. O salário do pecado é o que? A morte. Quem crê no Filho será salvo, mas quem não crê já está condenado. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina? Então eles haviam se afastado das leis de Deus, dos preceitos de Deus. E havia ali então uma sentença. E qual que era então? Qual que era? O que o povo tinha que fazer? Qual que era a orientação de Deus para que o avivamento pudesse vir? A característica do avivamento bíblico que nós podemos ver em toda a palavra de Deus, primeiramente, é o arrependimento. Não existe manifestação de Deus a um coração que não se arrependeu. Nós não podemos pregar sobre avivamento, vamos trazer para nós agora. Continua com a Bíblia aberta, meu irmão. Nós não podemos falar de avivamento e de reforma se a vida do crente está toda deformada. Se o crente ele está mais em busca de bênçãos do que do abençoador. Então o primeiro aspecto para ter de Deus um avivamento, para ter o ruá de Deus na sua vida, é o arrependimento. Senhor, eu reconheço a minha miserabilidade. Eu conheço que eu não sou, mas Tu és. Eu não tenho, mas Tu tens. Eu não sou, mas Tu és tudo. Eu não posso, mas Tu podes. Quando nós reconhecemos, então é o primeiro passo para nós alcançarmos o ruá de Deus na nossa vida. E depois disso, é nos voltarmos integralmente para a palavra. Eu quero dizer aos irmãos aqui uma coisa muito objetiva. Os irmãos não estão aqui para ouvir conversa de religiosidade. E eu tampouco estou interessado em passar para os irmãos em religiosidade aqui. Meus irmãos, nós já estamos fartos de religiosidade. Nós queremos agora o ruá de Deus. Nós queremos o avivamento de Deus. Ou essa geração vive um avivamento de Deus nessa hora através da humilhação com o que aconteceu nos dias do profeta Joel aqui, ou essa geração toda vai caminhar para o inferno. Mas pastor, isso é uma palavra muito dura. Mas não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Ou eu falo para você aqui a verdade, meu irmão, ou você vai ficar ouvindo fábulas, canções de ninar por aí pelas pessoas, pelos líderes. Não adianta ficar de igreja em igreja, lugar para lugar, ficar ouvindo coisinha bonitinha de um, coisinha bonitinha de outro, que a palavra fala, se você fizer isso, você vai para a eternidade. Não, nós depois vamos trazer uma palavra aqui para os irmãos a respeito de salvação. O que é realmente salvação? Que não depende de nada, de esforço nenhum, nem de invenção nenhuma de homem, mas de tão somente voltar para a palavra de Deus. Meus irmãos, nós não temos nessa hora, nesse momento, que antecede a volta do Senhor Jesus Cristo, nós não temos mais tempo para ficar com brincadeira de religiosidade. Ou nós entramos e mergulhamos e vivamos a palavra de Deus, ou Jesus vai voltar e a sua salvação vai ficar comprometida. E o que lhe aguarda é o inferno, infelizmente. Até ontem eu estava conversando com um certo jovem. E ele falou assim: pastor, será que realmente o inferno é real? Eu falei assim: tão real quanto o céu. Somente a gente pegar a palavra de Deus. É porque não pregam isso, não é? Não ensinam a doutrina mais do inferno. Não falam mais sobre o nosso inimigo, sobre o adversário que veio roubar, matar e destruir. Infelizmente isso sumiu de muitos púlpitos. E é por isso que nós temos hoje uma fé rasa, vazia. Muitos jovens mergulhados aí nas coisas terríveis, na imundície desse mundo. Porque ele não ouve mais sobre a doutrina do inferno. Infelizmente.
Mas eu quero dizer que hoje é domingo, o pastor falando doutrina do inferno. Estou, porque é a Bíblia, que nós precisamos saber que ele existe. Porque se não existisse, Jesus não precisava ter pago um preço e uma morte de cruz. Deus não precisava ter encarnado como homem, se feito como homem, pagado um preço por nós, se não existisse o inferno. Porque a nossa alma ela é imortal, e o Senhor sabe o valor dessa alma. E o homem escolhe. Mas o homem só pode entrar no céu através do ruá de Deus, de uma operação do Espírito Santo. E o Espírito é santo, 3 vezes santo. Ele não habita onde há imundícia do pecado. Ele não compactua com quem está no meio da imundícia desse mundo. Não. Ou o homem vive o ruá de Deus agora, ou ele pode esperar outra coisa para a sua alma. Não existe outra coisa mais. Não adianta. Não adianta subir escada de joelho, acordar durante o ano todo 5 horas da manhã. Não adianta nada fazer nada disso. Ou você busca o ruá de Deus e para com esse negócio de religiosidade, ou então isso vai comprometer a sua salvação. Meu irmão, é a palavra de Deus. Ela não cabe invenções. A palavra de Deus, ela fala, nós não podemos acrescentar nada, nós não podemos tirar nada. Ela é exclusiva. Eu vou perguntar aos irmãos aqui, em que lugar da Bíblia os irmãos já leram que Deus, o Todo-Poderoso, o Criador do Universo, Ele deu uma procuração para um líder religioso ou para uma denominação para poder acrescentar ou tirar alguma coisa na palavra dele? Quem tem essa autoridade? Muito bem. O povo de Israel tinha uma sentença. Qual era a sentença que o profeta trouxe? A morte. O povo se afastou da minha palavra. Qual é a solução? O ruá de Deus, o avivamento. Como alcançá-lo? Verso 13. E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Ou seja, não é material, meu irmão. Não adianta você dar tudo para uma denominação ou fazer tudo que um líder quer. Não é isso não. Isso não traz o ruá de Deus. Esquece. E rasgai o vosso coração. A questão é o seu coração, o seu sentimento. É amar a palavra, amar o Senhor seu Deus, de todo o teu entendimento, de todo o seu coração, com toda a vossa alma. É o seu coração. É você e Deus. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará, e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Verso 16. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Saiam o novo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo ao Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Então, quando o homem se humilha dessa forma, se arrepende, o verso 18, então o Senhor terá zelo da sua terra e compadecerá do seu povo. Manifestação do Espírito de Deus. Isso é avivamento. E depois que o povo está avivado, vem a promessa que nós lemos aqui, há de ser que depois que o povo se humilhou, então veio a promessa do ruá de Deus: derramarei o meu Espírito. Avivamento. Vamos para o Novo Testamento agora. Primeiro avivamento, pastor, onde foi? Pentecostes. O povo estava reunido, orando ao Senhor depois da morte de Jesus. Muito tempo, o povo chorando, orando, se humilhando aos pés do Senhor, e estavam reunidos. E veio como um vento, não foi? E todos falavam em línguas como repartidas de fogo. Avivamento do Senhor. Meus irmãos, durante o período da igreja, logo após isso, durante toda a vida cristã da igreja,
podemos perceber avivamento da parte de Deus, como aconteceu no século XVI, a Reforma Protestante. Depois aconteceu na Inglaterra, na China, nos Estados Unidos, Rua Azusa, dentre outros locais. E nos nossos dias, nós precisamos buscar o Ruá de Deus. O Ruá de Deus, ele não depende de homem. Ele não emerge de homem. Você não precisa se esforçar materialmente para isso. O Ruá de Deus, ele vem através da humilhação, do choro. Quando o povo se volta para a palavra, começa a odiar o pecado, começa a amar e viver a palavra. Então, sim, o ambiente é propício para o Ruá, para o poder, para a manifestação, para o Shekinah, para a glória de Deus se manifestar e operar na sua vida, e operar na nossa vida, e operar no seu lar, no seu esposo, nos seus filhos, de tal forma que Deus causa um rebuliço e o nome dele passa a ser engrandecido na nossa vida. Meus irmãos, é somente dessa forma. Não existe outra forma de nós alcançarmos de Deus um avivamento. O avivamento, ele não vem através de um líder religioso. Sabe, aquele líder ali é eloquente, né? Olha como ele fala bonito. Aí muita gente vai atrás dele. Vai atrás dele porque muitos são fracos, né? Muitos já não lê a Bíblia, não jejua, já não se santifica. Muitos já estão longe da palavra faz tempo. Então acha que colocando a sua fé numa pessoa, ele vai estar mais próximo do céu. Aí ele não precisa santificar. Aí ele pode continuar pecando, vivendo uma vida de imundície, mas ele está escorado no líder religioso, eloquente, que fala bonito, que conhece a Bíblia. Não, isso não é a Ruá de Deus. Isso daí não é uma reforma na sua vida. Antes de nós pregarmos uma reforma para o mundo, porque olha só, um avivamento, nós falamos assim, o mundo precisa de um avivamento, mas o avivamento não vem do mundo para cá. O avivamento, ele começa na igreja, ele começa nas nossas vidas. A chama inicia aqui e depois ela se alastra, e a conversão de vida, a salvação de pessoas. Olha, algo está acontecendo, Deus está fazendo, porque um povo está buscando um avivamento, se voltou, está amando a palavra de Deus, esqueceu de religiosidade. Para encerrar essa mensagem, eu quero dizer aos irmãos, nós precisamos de um avivamento. Por quê, pastor? Porque assim como aconteceu no Velho Testamento e parte do Novo Testamento, a nossa geração se afastou de Deus. A nossa geração, não estou falando 100% dela, a geração que não tem Jesus já está no pecado. Já há uma condenação sobre ele. Mas há muitos que conheceram a palavra de Deus e se afastou da palavra de Deus, genuína palavra de Deus. E estão vivendo uma vida de religiosidade, presas num sistema religioso. E é difícil sair. Eu vou dizer aos irmãos, é difícil sair. É difícil sair. Sabe como você consegue ser liberto do sistema religioso? Lê a Bíblia e ore muito ao Senhor, porque a palavra diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então quando você conhece a Bíblia, quando você conhece a palavra de Deus, ninguém pode enganar. Aí você pode questionar, olha, mas isso daqui não está concernente à Bíblia. Pastor, eu tentei questionar, eu entendi, mas não querem me ouvir. Então corra de lá e vá para um lugar onde vive a Bíblia. Nós precisamos de um avivamento. Nossa geração carece de um avivamento. Nós dependemos. Avivamento para a nossa geração, para o momento que nós estamos vivendo, é uma questão de sobrevivência. Essa pandemia, tudo isso que nós estamos vivendo aí, é para nós refletirmos. Será que eu estou vivendo o Ruá de Deus? Será que eu estou vivendo um avivamento de Deus? O avivamento, ele pode se dar em duas ocasiões, tanto coletiva quanto individual. Você pode buscar e Deus pode avivar a sua vida.
Mas você pode estar reunido com a sua igreja e Deus pode também manifestar o seu ruar de forma coletiva e operar algo e alguém dizer que está acontecendo naquele lugar. E é isso que nós estamos buscando, um avivamento. Não queremos conversa com a religiosidade de ninguém. Não criticamos ninguém aqui, não estamos criticando ninguém. Cada um faz a sua escolha e vive o que quiser. Mas se você e se eu buscamos um avivamento da parte de Deus, nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus, porque a nossa geração se afastou dela. Amemos essa palavra. Vivamos essa palavra com toda a nossa força. E busquemos o ruar de Deus, a operação do Espírito Santo. Se nós queremos uma santidade com Deus, uma intimidade com Deus, eu quero dizer aos irmãos, há muitas almas que dependem de que você entenda isso, que você viva isso nessa geração. Há muitos que estão perdendo. Há muitos, até mesmo dentro de denominações. Às vezes entra em contato comigo, pastor, eu não sei o que fazer, eu não suporto mais. Irmão, se volte para a palavra. Se não querem viver, viva você a palavra. Viva a palavra. Ore, se humilhe, busque ao Senhor, para que o ruar de Deus desça e nós possamos estar prontos para subir com o Senhor para a eternidade. Homem não leva ninguém para a eternidade. Religiosidade não leva ninguém para a eternidade. Um homem eloquente não leva ninguém para a eternidade. A eternidade é uma operação do ruar de Deus na sua vida. É a operação do Espírito Santo. Sem santificação ninguém verá Deus. A palavra de Deus fala da mortificação da carne. Meus irmãos, não há outra alternativa. Nós precisamos nos santificar, viver uma vida em santificação, em oração, em jejum, em busca, em humilhação, para que o Espírito de Deus, o ruar de Deus, desça sobre nós. E quando o Filho de Deus vier sobre as nuvens dos céus, e nós cheios do ruar de Deus, nós iremos encontrar com Ele e partir com Ele para as mansões celestiais. Assim encerramos